Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do Clube de Alemão no YouTube. Meu nome é Alex Garcia e eu sou professor do método SW do Clube de Alemão, a maior escola online de alemão do Brasil. Hoje nós começamos com um novo tema aqui no canal. Eu vou trazer, a partir de hoje, várias aulas com vocabulário do Goethe A1. Para quem não conhece, o Goethe é o certificado mais conhecido de alemão e A1 é o alemão básico, tá? Aquele alemão inicial. Eles passam para os professores, né, uma lista com as palavras e frases importantes e eu vou trazer essas palavras aqui para vocês em diversas aulas e nós vamos começar hoje com o tema Person, pessoa. É um tema muito extenso e que vai dar para fazer em várias aulas, tá? Hoje a gente vai ver algumas palavras e também algumas frases. Para você que está iniciando o alemão e não vai tirar o certificado, não tem problema, porque você vai aprender o básico aqui comigo. Vamos lá? A começar com Name, né, que é um nome. Em alemão, para dizer nome próprio, né, nós falamos der Vorname, tá? Vor significa antes e Name seria nome, né? Então seria o nome que vem antes. E eu sempre vou trazer para vocês também aqui o gênero do substantivo. Então no alemão nós temos três gêneros: masculino, feminino e neutro. Aí eu tenho um artigo definido, que é quem vai definir ali o gênero do substantivo. O artigo definido para o masculino é o der, para o feminino é o die e para o neutro é o das. Então, vocês perceberam aqui que a palavra Vorname é uma palavra masculina, tá? E eu também vou sempre colocar o plural aqui para vocês, porque no alemão o plural não segue uma regra fixa. Então, cada palavra tem um plural diferente. Então, der Vorname e o plural de Vornamen, com N de nariz, significa, né, nome próprio. É isso mesmo. Depois nós temos aqui, olha, der Familienname, que seria o nome da família, mas a gente traduz para o português como sobrenome, tá? Uma coisa que eu vou ensinar para vocês é o seguinte, tá? A palavra Name significa nome e vor, como eu falei para vocês, é antes, né? Então, vocês perceberam que aqui eu tenho uma palavra composta por dois outros termos. Mas o gênero que vai prevalecer é sempre da palavra que aparece por último. Então, por exemplo, a palavra família em alemão é uma palavra feminina, porém a palavra Name é uma palavra masculina. Logo, quando eu tiver uma palavra composta com Familien e depois Name, quem vai prevalecer vai ser a última que faz essa composição. No caso, o der, então, porque é Familienname, tá bom? Agora eu tenho aqui, olha, der Spitzname, que seria o apelido, tá? E o plural Spitznamen. Outra coisa também, a gente pode aprender a palavra sobrenome como Nachname. Também existe, tá? E a gente usa bastante. Der Nachname. O que acontece? O sobrenome em alemão, você pode tanto falar Nachname ou então você pode falar Familienname, tá? Tanto faz. Um ou outro, os dois estão corretos e são usados de maneira intercambiável. Ora a gente fala um, ora a gente fala outro, tá? Não faz diferença. E a palavra Name, né, der Name, e o plural de Namen, significa basicamente nome. Vamos a algumas frases. Então, mein Vorname ist Anna. Quando eu falo mein, esse mein significa meu. Então, quando eu falo mein Vorname, eu estou dizendo basicamente que meu nome próprio é Ana. Esse ist aí é do verbo ser, estar, do alemão, né, que a gente chama de verbo sein. Então, quando eu falo ist, eu estou, né, conjugando na terceira pessoa do singular. Ele, ela, é, né? Ou então ele, ela está. No caso, mein Vorname, meu nome próprio, é Anna ist Anna. Depois eu tenho aqui, olha, mein Familienname ist Müller. Quando eu falo Familienname, eu ensinei para vocês que é sobrenome, então mein Familienname, meu sobrenome, é Müller.
Müller, gente, seria quase que o Silva da Alemanha, tá? É o sobrenome mais comum que eles têm. Depois, mein Spitzname ist Max, então meu apelido é Max. E depois eu tenho mein Name ist Thomas Schmidt. O que que acontece? Quando a gente fala Name, quer dizer o nome todo, tá? Não necessariamente. Quando alguém te pergunta o seu nome, na Alemanha, normalmente a gente fala o nome completo. Por isso que quando eu falo assim, mein Name ist, quer dizer meu nome é. E você fala o nome completo, tá? No caso dele é Thomas Schmidt. Esse Schmidt seria o segundo sobrenome mais utilizado no alemão, depois de Müller. Vamos continuar agora com Adresse, die Adresse, que seria uma palavra feminina, com plural em N, de Adressen, que seria o endereço. E quais são as palavras que têm a ver com o endereço que a gente precisa saber para o Goethe de nível A1? Primeiro, a palavra Straße. Straße significa o quê? Rua. E aqui eu tenho uma letra que a gente chama de SZ no alemão, que ela tem um valor de 2 S's. Cuidado para não confundir com beta. Beta é uma letra grega, que nós temos uma letra alemã. Se você ainda não participou, né, não assistiu às aulas, né, do curso de pronúncia, eu coloquei aqui um guia definitivo de pronúncia alemã e eu falo um pouquinho das letras também. Então você entra aqui no canal, tá bem na entradinha lá do canal, tá bom? Depois eu tenho aqui, olha, die Hausnummer. Die Nummer, o número. Haus, a casa. Então, die Hausnummer, o número da casa, tá? Atenção, número no português é masculino, mas no alemão é feminino. Isso vai acontecer com frequência da gente ter, então, palavras que no português são de um gênero e no alemão são de outro, tá? Isso é bem comum. Depois eu tenho ali a palavra de Stadt, que significa cidade. E olha que plural interessante. Aqui eu tenho um A com trema. No singular ele é o A normal e no plural ele vai ter o trema. Esse trema no A faz com que ele tenha o som de E, como se fosse o E, né, com acento agudo. Então, Städte, Städte, cidades, tá? Por isso que eu falei para vocês que é importante a gente conhecer o plural das palavras também, além do gênero. Lembrando que você não precisa escrever nada daquilo que eu estou escrevendo aqui, porque você vai receber esse PDF lá no grupo Elite do Telegram. Eu vou colocar um link aqui embaixo. Você clica nesse link, você vai ser redirecionado para o PDF lá do Telegram, tá bom? Depois de Adresse, que eu já tinha falado para vocês, e vamos às frases. Olha só. Ich wohne in der Mozartstraße 5. Olha só, a palavra ich significa eu, tá? E aqui eu tenho wohne, que vem do verbo wohnen, que é morar. Quando eu falo ich wohne, eu estou falando eu moro, tá? A conjugação para a primeira pessoa no alemão termina com a letra E de escola. Por isso, ich wohne, eu moro. In der seria na. Seria basicamente o em, mas esse der aqui não é o mesmo der do masculino, tá? Tem a ver com declinação, que eu não vou ensinar nessa aula. Mas quando eu falo in der, vocês podem entender como o na, tá bom? Mozartstraße, por que que é na? Porque a palavra Straße, eu ensinei para vocês que é uma palavra feminina, então é na, tá? Então, eu moro na Rua Mozart. Em alemão, a gente coloca o nome da rua seguido da palavra Straße, tudo junto. E o número aqui é 5. 5. Eu também ensinei para vocês os números. Está lá na playlist de alemão essencial que você encontra aqui também no canal. Então lembra, tá? Já deixa a sua curtida, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma aula. No alemão a gente não coloca vírgula entre o nome da rua e o número, tá? Igual a gente faz no português. Aí olha só, die Hausnummer ist 10. Então eu estou falando basicamente que o número da casa é 10, tá? Então, bem simples aí. Depois eu tenho die Stadt ist Berlin. Então, eu estou falando que a cidade é Berlim. Tudo bem? Então, die Stadt ist Berlin. E agora eu estou fazendo uma pergunta. Können Sie mir seine Adresse sagen? Vamos lá. No alemão, quando eu estou fazendo uma pergunta, tá?
o verbo, ele vem na frente do sujeito. Então, no português, a gente pergunta assim: você pode, né? O você é o sujeito e o pode é o verbo, né? No alemão, sempre que eu tiver uma pergunta, o verbo vai para trás do sujeito. Então, eu falo assim: pode você, tá? E esse Sie aqui seria a maneira formal da gente se dirigir a alguém. Então, seria um você formal ou algo similar ao que nós temos no português com o senhor, a senhora, tá? Eu ensino isso também lá no alemão essencial. Então, können Sie mir para mim, tá? Então, können Sie mir, você, tá? Formal aqui, pode ser o senhor ou a senhora, pode me dizer, tá? Esse mir aqui, porque é o seguinte, no alemão, quem diz, diz algo a alguém, tá? Então eu posso até falar assim, pode dizer para mim o endereço dele, esse seine aqui, ó, quer dizer dele, tá? Seria também como se fosse o seu do português, seu endereço, só que esse seu é relativo a uma pessoa do sexo masculino. Então, o que acontece? Aqui eu prefiro traduzir como endereço dele para que não haja digamos assim, dúvida, porque no português o seu, sua, ele pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres, né? A casa é dela, sua casa. A casa é dele, sua casa também. No alemão, não, a gente vai ter diferença. Então, por isso que eu prefiro traduzir como dele. Então, können Sie mir seine Adresse sagen? E o sagen é dizer. Então, você pode dizer para mim, até colocar aqui entre vírgulas para ficar bem bonitinho, o endereço dele. E detalhe, tá? No alemão, sempre que eu tenho dois verbos e eu estou numa pergunta, o primeiro verbo vai no início e o último verbo, né, que seria na verdade o verbo no infinitivo, ele vai no finalzinho, tá? Na última posição da frase. Vamos agora para telefone, né? Telefone é telefone. Vamos ver aqui algumas palavras. Eu tenho ali, olha, die Handynummer. Atenção, tá? Essa palavra aqui, ó, a gente vai falar como se fosse no inglês, não é handy, é handy, tá? E Nummer é número. Handy quer dizer celular. Eu vou até colocar aqui pra gente, olha, das Telefon, né? E o plural é die Telefone, tá? E significa telefone, tá, gente? É bem simples e é uma palavra neutra. Olha aqui, eu tenho das, tá? Atenção, esse dia aqui, gente, é o artigo para o plural. No alemão, a gente não tem, igual no português, a gente tem o para o masculino singular e o os para masculino plural, né? No alemão, não, a gente vai ter o mesmo artigo para todos. E ele coincide com o artigo feminino. Então, quando eu coloco esse dia aqui, não é para vocês pensarem que é o artigo feminino, não. É o artigo do plural, só que ele é a mesma palavra, tá? Então, die Telefone, que seria os telefones, né? Então eu coloco aqui. Em cima eu tenho a palavra handy, que significa celular. Agora, quando eu falo de Handynummer, seria o número do celular. Bom? Depois eu tenho de Telefonnummer, que já dá para a gente saber, né? Que é o número do telefone. E na hora de construir o plural, eu falo de Handynummern, com N aqui, e de Telefonnummern. Esse ERN aqui, ó, quando ele aparece assim, juntinho, essas três letras, é como se eu tivesse um AN aqui, ó, de Telefonnummern, tá? Só que a gente escreve dessa maneira. Der Anruf significa a chamada telefônica. Die Anrufe, as chamadas telefônicas. Então, aqui é chamada telefônica. Vamos para algumas frases, tá? Meine Handynummer ist 0123456778, né? Ou seja, meine, por que aqui é meine e lá em cima eu tinha mine, sem esse E? Porque, veja, Nummer é uma palavra feminina. E esse é aqui, ele concorda com o feminino. Igual no português a gente tem meu e minha, tá? Esse é está concordando com o feminino. Então aqui basicamente eu estou falando meu número de celular é 0123 456789, tá? Os números eu ensinei para vocês lá no Alemão Essencial, tá aqui no canal. É só entrar lá que vocês têm acesso, tá? Depois, olha só.
Kann ich deine Telefonnummer haben? Aqui, olha só, quando eu falo ich kann, eu estou dizendo eu posso. Porém, como é uma pergunta, eu tenho que trocar de lugar. Então, é kann ich, eu posso, ou posso eu, né? Eu posso. E aqui eu tenho o verbo haben, que é o verbo ter. Tá? No português a gente coloca um verbo, depois o outro, né? No alemão, não. Quando a gente tem dois verbos, o infinitivo, tá? Que é aquele não conjugado, sempre vai para a última posição. Então, eu posso ter o quê? Deine quer dizer seu, tá? De você. E Telefonnummer seria número de telefone. Então, eu posso ter o seu número de telefone? No caso, essa é a forma como a gente falaria no alemão, tá? Literalmente. Mas a gente falaria no português, eu posso saber o seu número? Só que no alemão eles falam assim, eu posso ter o seu número, tá? Então, olha só, ich mache einen Anruf. Olha só que interessante. Aqui eu tenho o verbo machen, que é o verbo fazer, tá? Termina em é de escola para concordar com o ich, que é a primeira pessoa, eu. Ich mache, eu faço. Então, einen seria o para palavras masculinas. E Anruf, telefonema. Então, eu faço um telefonema, né, uma chamada telefônica, né? Eu vou colocar aqui como um telefonema, telefonema. Por quê? Porque vocês perceberam que em alemão ele é masculino, né? Chamada telefônica é feminino, então eu vou colocar telefonema, que aí fica mais fácil da gente associar, tá? Que aí fica masculino, tá bom? Depois eu tenho assim, kann man Sie anrufen? Aqui eu tenho o verbo anrufen, que significa ligar, tá? Ligar de fazer uma chamada. E esse man aqui, com um N, ele seria o que nós no alemão dizemos de pronome, um pronome indefinido. Ou seja, a gente usa quando a gente quer generalizar. No português nós temos algo similar, que é o se, por exemplo. Pode-se fazer tal coisa? Esse se seria o man do alemão. Então, kann man é literalmente pode-se, tá? Ligar para você. Olha que estranha essa frase, né? Pode-se ligar para você, só que isso é a forma que eles têm de dizer algo do tipo: ah, é possível ligar para você? Ou posso ligar para você? Tá? Mas eu diria assim, é possível ligar para você de forma formal, tá? Esse você que é formal. Depois vamos lá. Peter ruft kurz seine Freundin an. O que que acontece? Aqui, ó, vocês viram o verbo anrufen. No alemão, a gente tem um fenômeno que são os verbos separáveis. Olha que interessante. Esse verbo aqui, olha, só o rufen quer dizer chamar. Por exemplo, Alex, eu estou chamando alguém. Quando eu coloco o an, eu transformo esse chamar em uma chamada telefônica. No alemão, ao invés de a gente criar novos verbos, o que que a gente faz? A gente coloca um prefixo nesses verbos que já existem e esses prefixos mudam o sentido do verbo. Então, é uma forma prática que a gente tem de não ter que aprender tantas palavras. Porém, na hora de conjugar, o que que acontece? Esse prefixo, ele vai para o final. No caso aqui eu tenho dois verbos, né? Eu tenho o verbo poder e aqui eu tenho o verbo ligar, né? De fazer uma chamada. E aqui está no infinitivo. O infinitivo ele fica sempre assim, juntinho. Porém, quando eu conjugo, no caso, olha só, Peter, Peter é um homem, né? Então ele é a terceira pessoa do singular, ele. Então, quando eu falo ele telefona, ele faz uma chamada, ele liga para alguém, eu estou conjugando. Quando eu conjugo um verbo separável, a parte que era prefixo vai aparecer lá no finalzinho, tá? Então, isso é algo um pouquinho mais, digamos assim, complexo. Aqui eu quero que você aprenda vocabulário, não gramática. As aulas de gramática, verbos separáveis, tudo isso tem no canal, se você quiser ir um pouco mais a fundo, tá? Então, quando eu falo Peter ruft an, essas três palavras querem dizer Pedro faz uma chamada. Então, eu posso colocar assim, Pedro liga ou faz uma chamada, tá? Peter liga, tá? Que seria Peter ruft an. E aqui, olha, kurz seine Freundin. Então, esse kurz quer dizer rapidamente, tá?
Seine Freundin seria sua namorada ou sua amiga. No alemão é a mesma palavra, tá? Mas quando a gente fala assim, ah, a amiga seria die Freundin. Aí eu falo assim, uma amiga. Para diferenciar amiga de namorada, eu falo da seguinte maneira: se eu falo meine Freundin, eu estou falando minha namorada. Agora, se eu quiser falar assim, minha amiga, em alemão a gente fala assim, uma amiga minha. Então eu falo eine Freundin von mir. No caso, como aqui ó, tem seine Freundin, que seria amiga, só que dele, a gente já parte do pressuposto que é a namorada. Então, Peter liga para a sua namorada, bom? Ou para a namorada dele. Vou colocar assim porque para não haver depois dúvidas, tá bom? E o último tema de hoje é Geburtsdatum, tá? Vamos começar aqui pela palavra das Datum, que quer dizer a data, tá? E olha que interessante, o plural é datum, tá? Com EN no final, que é uma palavra que veio do latim, então o plural segue o plural do latim. E olha só, Geburt quer dizer o nascimento, então Geburtsdatum, data de nascimento, tá? Então aqui, olha, eu tenho das Jahr, eu estou começando de baixo para cima, né? Mas não tem problema não. Jahr significa ano, tá bom? E o plural Jahre, atenção, que também é uma palavra neutra, assim como datum, tá bom? Depois eu tenho aqui, olha, der Monat, que significa o mês. Atenção, muitas pessoas eu vejo falando Monat ou, veja, Monat é mês. Só que na hora de construir o plural, olha só, eu fico com três sílabas: mo, na e te. No português, a gente tende a pronunciar as palavras como se elas fossem o quê? Paroxítonas, que seria a tônica na penúltima sílaba, né? Aí o que acontece? Eu vejo muito alunos falando assim, monate, para falar meses, monate, mas não. No alemão, o que vai prevalecer é sempre a tônica do singular. Se a tônica está aqui, ó, se eu falo Monat, na hora de construir o plural, eu não vou falar monate, eu vou falar monate. Monate. Bom, claro que não tem acento, mas é só para vocês verem aí. Bom? E aqui eu tenho der Tag, que significa dia. E aqui die Tage, com E de escola no final, que seria o plural de dias, certo? Vamos aqui para algumas frases. Essa parte de cá eu vou deixar para uma outra aula, tá? Então, mein Geburtstag ist am 20. März. Vamos lá. Eu não falei para vocês do Geburtstag, né? Eu vou colocar aqui, ó. Der, deixa eu copiar aqui, porque aí fica fácil de ver aqui, ó. Der Geburtstag. E eu vou colocar aqui o plural die Geburtstage, que seria o aniversário. Olha só que interessante, tá? Quando eu falo assim, Geburt, eu falei para vocês que é o nascimento, e Tag é dia, né? Então, dia do nascimento, aniversário. Quando eu falo mein Geburtstag, meu aniversário. Então, vamos lá. Meu aniversário ist, que eu já ensinei para vocês. Esse am aqui, gente, seria o em, tá? Ele pode ser o a do português, a preposição a, ou a preposição em, vai depender da tradução. Só que o que acontece? Sempre que eu vou falar sobre um dia, aqui eu estou falando dia 20, né? Em alemão, a gente coloca o am. Então, dias, a gente sempre vai usar essa preposição aqui, tá bom? É em 20 de março. Aqui vocês viram que eu coloquei um ponto final, né, depois do 20. O que acontece? No português, quando a gente tem números ordinais, que são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né, a gente coloca um O ali em cima, né, com um tracinho, ou um A com um tracinho, se for feminino. No alemão, a gente põe um pontinho. Enquanto no português a gente fala um número e a gente fala dia e um mês, em alemão a gente vai falar assim, 20º março, tá? Então esse pontinho está indicando que é um número o quê? Ordinal, tá? Tem uma forma de fazer os números ordinais, em alemão é muito mais fácil do que no português, milhões de vezes mais fácil, tá? E basicamente você coloca um T de tatu de escola, a partir do número 20, tá? Só que tem umas coisas aqui que eu não gostaria de ensinar agora para vocês, como eu disse,
o intuito não é ensinar gramática, eu já ensinei isso aqui no canal, vocês podem procurar outro vídeo. Aqui é vocabulário 100%, tá bom? Vamos lá. Ich bin quer dizer eu sou ou eu estou, tá? Só que no alemão, ao invés de dizer eu nasci, tá? Em alemão é como se eu tivesse sido, entre aspas, parido, tá? Eu fui parido, é uma coisa esquisitíssima, eu sei, tá? Então, para dizer eu nasci, a gente vai falar sempre ich bin geboren. Só que essas duas palavras são verbos, tá? Como eu falei para vocês, o verbo que está conjugado, ele não fica lá no final, é só do infinitivo ou outros tipos de verbo. Depois eu explico isso para vocês em uma outra aula. Mas basicamente eu quero que vocês aprendam esse vocabulário. Ich bin geboren, quer dizer, eu nasci, já vou até colocar aqui. E quando você nasceu, você vai colocar no meio. Pode ser aqui, ó, am 20. März, poderia estar aqui no meio, mas olha só, aqui eu tenho im. Im também vai ser o em, tá? Só que a gente vai usar para meses. Então, aqui no caso, eu falei assim, eu nasci em abril, como abril é um mês, april, eu vou colocar o im. E aqui, como eu tenho o número do dia, né, eu coloco o am. Então, am para dias, im para meses. Aí, eu coloquei aqui um ano também, tá? Não é o meu ano é um pouco anterior a esse aí, quem dera eu tivesse nascido em 1990, sou um pouquinho mais velho. Mas quando eu falo assim, ich bin 1990 geboren, olha só que interessante. Quer dizer, eu nasci em 1990, ok? Só que perceba, vocês viram que para dias eu coloco o am, para meses eu coloco o im e para anos, que preposição que eu coloco? Nenhuma. Em alemão, ano, o número que representa o ano, não aceita preposição. Então é como se eu tivesse falado, eu nasci em 1990. Jamais que eu vou poder colocar um im aqui, um am, nunca. O máximo que pode acontecer é você falar assim, eu nasci no ano de. Aí ficaria im Jahr 1990 geboren, tá? Mas como não tem a palavra ano aqui, que eu até ensinei para vocês aqui, ó, eu nunca vou colocar a preposição. Se tiver só um número, jamais coloca preposição. Se você colocar, por exemplo, na hora de fazer a sua redação da prova do Goethe, eles vão cortar, tá bom? Então, olha só. Bitte schreiben Sie, por favor, escreva, tá? Quando eu coloco assim o verbo seguido de Sie, eu estou fazendo um comando, é um imperativo formal do alemão, tá? Bitte schreiben Sie quer dizer, por favor, escreva o quê? Noch das Datum auf das Formular. Das Datum, a data, e noch é ainda. Então, escreva ainda a data. Auf das seria o auf, na verdade, ele é a preposição que a gente diz que está acima de ou sobre. O que acontece? Como o formulário é supostamente um papel, a gente escreve em cima do papel, não é verdade? Pois é, no alemão tem essas coisas assim. Tá? No português a gente fala escrever no formulário, né? Inserir no formulário. Então, eu prefiro que vocês pensem o seguinte: quando você estiver falando formulário, você vai falar auf das Formular, tá? Que você vai escrever no formulário. Lembra disso como se fosse uma expressão pronta, tá? Não fica quebrando a cabeça, não. Simplesmente pensa isso como expressão pronta. Então, olha só. Bitte schreiben Sie noch das Datum, escreva ainda a data, no formulário. No Goethe A1, né, na prova, a gente tem formulário, a gente tem que preencher um formulário. Então, aprenda dessa maneira. Pessoal, com isso nós terminamos essa aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado e aprendido. Eu vou deixar esse material para vocês no Telegram, vou colocar um link aqui embaixo. E eu gostaria de saber se vocês gostaram, comentem aqui. Se você for fazer a prova também do Goethe A1, me diz aqui também que eu vou ficar muito feliz. Lembre-se de deixar a sua curtida, de também se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma aula. E eu te vejo na próxima. Até lá! Tschüss!